Oi, bom dia, pessoal. Hoje eu tô em movimento, peço desculpas. E a gente daqui a pouco vai começar a nossa live. Eu vou esperar a minha convidada entrar. A gente teve um imprevisto e eu fui obrigada a sair, então hoje a gente vai fazer do carro. Só um minutinho. Deixa eu me preparar aqui. Só um instante. Tô esperando minha convidada, deixa eu me preparar aqui, gente, desculpe. Já já a gente começa. Deixa eu ver como é que eu vou fazer para prender isto aqui. Ficar um pouquinho tortinho, vocês me perdoem. Espero que vocês estejam me vendo. Deixa eu arrumar aqui. Vamos ver. Já já ela chega. Oi, Loreta, bom dia. Tudo bem? Gente, esse tema ele é muito, muito importante para mim. E meu marido tinha marcado uma apresentação de uns documentos em Cotia. E a Natália, ela veio comigo, minha filha. E ela acabou de mandar uma foto dizendo que tem que ser o representante legal para apresentar a documentação. Enfim, se por acaso eu tiver que ir lá às 9h30, a Natália vai dar seguimento, porque ela é a pessoa, assim, que mais tem a ver com o assunto. Deixa eu ver. Tô esperando a minha convidada. Cadê ela? Cadê? Cida, cadê você? Norita tá aqui. A Samela tá aí. Bom dia, Samela. Eu já tô aqui. Aqui em Cotia tá um calor. Eu vou sair daqui assada desse carro. Porque eu vim com manga comprida, né? Eu só tô aguardando a minha convidada, gente. Achei! Bom dia! Já tô puxando ela pra conversa. Vocês estão me ouvindo bem? Tá muito alto o som? Me digam. Bom dia, prima, tudo bem? Você é a Aparecida? Você tá me ouvindo bem, Carlinhos? Tá alto? Como que tá o som? Tá bom? Obrigada. Deixa eu travar a porta aqui. Oi, Oi, tudo bem? bem você? Tudo bem? Tudo, tudo jóia. Faz Eu tempo tava que a falando gente não se aqui, vê, né? faz muito tempo. Pior, Cida, que meu marido me marca a entrega dos documentos do colégio da minha filha para hoje, 9h, 9h30 em Cotia. Eu falei, eu não acredito. 9 horas tem. Aí a Natália falou, eu vou com você e eu entrego a documentação. É 9h30, né? Ela já foi lá, tá falando que tem que ser algum representante legal. Eu falei, qualquer coisa você dá seguimento, que ela é a pessoa mais indicada, né? Obrigada. Então, vamos Ainda lá. bem, ainda bem que existe a internet que facilita essas coisas, né? Não importa onde Verdade, você esteja. é verdade. Vamos lá, a Cida vai se apresentar. Então, fica à vontade, Cida, pode se apresentar para o pessoal. Eu, Aí, lembrando que vai ficar gravado se alguém quiser assistir depois. Normalmente as pessoas me dão um feedback depois, vai ficar no IGTV. Pois não, pode se apresentar. eu sou a Cida Batista, eu faço parte da ONG Mães pela Diversidade. Eu sou ativista da causa LGBT, sou arteira, né? Eu sou artesã, artista, eu faço de tudo um pouquinho, é multimídia, né? É isso aí. E o que mais que eu posso dizer sobre mim? Eu acho que todo mundo me conhece, é meio que fácil as pessoas saberem quem eu sou. E Mas, Cida, quanto... pode diga, falar, desculpa. diga, diga. Não, eu ia perguntar, quantos filhos você tem? Eu tenho dois filhos, o Dante com 35 anos e o Caio com 29. Eu tenho 62 Ah, você tem anos, mais um. tenho mais um. O Dante e o Caio são dois filhos.
O Dante é hétero e o Caio é LGBT. O Caio é de 35. Não, o Dante é o de 35, o Caio é o de Ah, vinte e tá. nove. O Caio é o mais O novo. mais jovem. É. Entendi. Bom, antes que a Cida comece a conversar com a gente, eu vou explicar um pouquinho sobre esse tema na minha ótica. Eu resolvi fazer da ótica dos pais, porque o que eu vi quando eu fiquei sabendo que minha filha era homossexual, que a maioria dos pais não aceitam. E aí o jovem, ele fica dentro do armário, e isso faz muito mal para ele como ser humano. Então, como que aconteceu comigo? E aí, você vai ser minha professora, porque é um mundo Não, não, novo, não tem né? professor. Não, então, professora no sentido assim, Cida, porque ontem, por exemplo, quando eu fiz a publicação no Instagram, uma amiga queridíssima, que é psicóloga e trabalha em posto, ela me chamou e falou assim, Lu, não fala mais homossexualismo, porque Ismo foi não. taxado como patologia. Sim, Então, eu não sabia. é Então, sexualidade. a gente começa comete umas gafes, né? Sim, Então, quando a sim, Natália tá perto de mim, ela me corrige. Ela fala, mamãe, não é assim. Eu falo, não pode, fica chato, não sei o quê. Ela, não, você tem que estudar, tem que sim. estudar. E aí, como você faz parte desse movimento, que de repente eu acho que toda mãe devia fazer, e eu até tenho interesse de fazer parte também, você vai conseguir me ensinar algumas coisas que para mim ainda é novo. Então, para ir A rápido, gente em vai aprender junto. 2017, cada um tem uma Sim. particularidade, né? Então, eu vou contar como foi comigo. Em Aham. 2017, a minha filha, eu deixava ela de manhã no colégio, ela me deu uma carta e falou assim: mamãe, eu escrevi essa carta para você. Aí eu falei assim: o que que é ela? Não, mas só lê quando você estiver em casa. E ela saiu do carro e entrou na escola. E eu, curiosa, estacionei o carro e comecei a ler. Foi uma dor tão forte, tão forte. Por quê? Comigo, assim, eu nunca tive o preconceito, nem quando eu li, dela me retratar a angústia dela. Então, gente, assim, a angústia que a pessoa tem de pensar que ela falava assim, que ela não queria acreditar que era assim, mas ela falou, não, deve ser coisa da minha cabeça. E ela falando que ela lutou com todas as forças dela, mas ela viu que não adiantava, que não era aquilo, que ela não se sentia mulher. Assim, ela se sente mulher, mas ela não tinha atração por homem, né? Uhum. E ela fala, e na carta ela falava que ela pensou na família, que ela pensou em todo mundo. E essa angústia, ela ficou comigo, sabe? Eu falei, meu Deus, coitada da minha filha. Né? Por que, que ela não me falou? Porque quando ela tinha 10 anos, porque assim, gente, não sei se dá você, a gente percebe, né, que o filho é diferente desde pequeno, Eu não né? Eu não percebi. sei. Você não percebeu? Gente, quando eu estava grávida, juro por Deus, eu pensei, não sei por quê, eu acho que eu já estava sendo preparada. Gil, bom dia. Eu pensava assim, Deus, se o senhor me der um filho Oi, Gil. gay, lésbica, me ajude a ser mãe de fato, né? Me ajude a ser uma boa mãe, não discriminar, ajudar meu filho da forma. Eu nem sabia se era homem ou mulher. Só que aí, com 9, 10 anos, eu fui ver. Ela nunca na vida usou vestido. Ela usou numa foto para agradecer o que ela tinha ganhado de uma tia, mas nunca na vida ela quis vestido. Com 1 ano de idade, ela pediu um caminhão, a gente deu. E ela era muito diferente, né? Enfim, e aí então a gente ficou com dó de saber dessa angústia. A princípio, eu perguntei para ela com 10 anos se era, ela falou não, mas aí hoje ela fala, mamãe, eu nem sabia o que que era isso. Por isso que ela Tem falou que não. noção. Não tinha noção, né? Você vê como Não. a gente mesmo atropela, né? Sim. Enfim, passou. Aí a gente chorou, porque aí um dia eu tinha loja, meu marido foi na loja, na hora do almoço, a gente chorou juntos, porque ele falou assim, nossa, eu fiquei com dó dela, dessa fase que ela contou, porque ela escreveu para mim e para o pai, Quantos anos dela ela tinha? entender o que é. Ela tinha 17, ela estava no último ano do ensino médio.
E aí, então, tudo bem, ele chegou em casa e falou, ó, filha, não mudou nada, você vai continuar tendo que estudar, ter notas boas, pensar no seu futuro e vida que segue. A única coisa que eu fiquei com, assim, eu não sei se eu fiz certo ou errado, foi o que eu falei, você vai ter que procurar sua tribo. Isso tudo depois eu quero que você comente comigo. A Alexandre falou, você vai falar pra menina aí, procurar. Eu falei, Alexandre, ela vai ficar sendo discriminada, ela vai em festas onde a maioria é hétero, ela vai se sentir cada vez mais peixe fora d'água. Ela tem que procurar aquilo que faz bem para ela. E hoje ela encontrou, ela tem os amigos que fazem bem, ela tem as baladas que ela gosta e ela se sente bem. Assim foi comigo. Então, agora eu chamei a Cida, porque eu sei que a Cida, ela já fez até um filme para Avon, né, Cida? Para falar sobre o assunto. E eu queria que você contasse pra gente como que você descobriu, o que você sentiu, como foi. Olha, eu fui uma mãe que todo mundo fala que percebeu assim como você percebeu. Eu nunca tive essa preocupação ou pensar, ou sei lá, nunca me preocupei com isso, né? E assim, o Caio brincava com boneca, mas isso para mim, eu sempre tive assim, tá descobrindo as coisas. Porque por que que um homem não pode brincar com uma boneca, né? Não tinha essa Sim. coisa de brincou com boneca, vai ser gay. Nunca tive essas coisas. Nunca pensei assim. O Caio gostava de brincar com uma boneca. Tinha uma boneca preta, ele tinha o quê? Uns 4, 5 anos, ele adorava aquela boneca, né? Aí, por fim, eu acabei deixando a boneca com ele. E ele adorava a boneca, mas para mim eu não tinha malícia nesse sentido. Mesmo porque na escola onde ele estudava, tinha essa coisa de comidinha, fazer fogão, essas coisas todas, que não discriminava, entendeu? O sexo da pessoa. Uhum. Então não tinha essa preocupação. Aí com o Caio, com uns 12, 13 anos mais ou menos, tinha internet e a internet era vigiada em casa, né? Eu tomava conta para saber que tipo de conteúdo ele estava consumindo. E eu via, de repente, uns sites lá de homens com homens. Mas eu não sei se é lerdeza, não vou me culpar por isso também, entendeu? Não sei Claro que não. se foi alguma coisa assim. Não é que eu tenha deixado passar, porque eu fiquei com essa coisa na cabeça há muito tempo. Talvez eu não tenha tomado atenção. Não, ele era assim. E para mim aquilo era, ele está descobrindo o mundo, porque você tem curiosidade. Eu tive curiosidade, sabe? Você não está pensando somente num determinado gênero. Quando você tem curiosidade, você quer conhecer o mundo, você conhece tudo, de tudo, né? Uhum. Aí passou. Aí um belo dia ele virou para mim e fez assim: mãe, eu preciso conversar com você. Eu falei: fala, o que que é, né? Aí ele fez assim, primeiro, ele virou para mim e fez assim: eu sou gay. Eu sou bi, aliás. Eu falei: tá, né? Eu falei: tá. Eu acho que o bi era para amenizar, tipo assim, não fique preocupada porque eu não sou só uma coisa, eu sou duas, né? Tanto Uhum. homem quanto mulher. Mas até aí passou. Aí passou um certo tempo, ele veio e disse que era gay. E na verdade o que eu falei para ele foi: eu preciso pensar, né? Me dá um tempo para eu pensar. Não houve um choque, eu não posso dizer para você que não houve um choque. Houve um choque, mas não foi no sentido de me desesperar ou de ficar indignado, alguma coisa assim. Não. Ah, o que aconteceu foi, a minha preocupação maior era como eu poderia ajudar, entendeu? Como eu poderia ajudar, de que forma eu poderia estar lutando junto com ele para sofrer. Ele já tinha sofrido racismo, um crime de racismo, entendeu? Com 13 anos. Então, para uma cabeça de 13 Dói pra anos, caramba. sim, já ter passado por uma coisa tão séria, e agora ter esse outro, porque ele ia sofrer duas vezes, né? Racismo e homofobia. Então, assim, a minha preocupação era tipo assim, como é que eu vou ajudá-lo? E na época em que ele me contou, era a época da lampadada na Paulista. E ele vivia para aquele lado, entendeu? Então, assim, Não, não sei o que é lampadada. as pessoas que não Que dá. Ah, é verdade davam que eu lampadada lembro.
Não sei se o pessoal lembra, é que pegou uma lâmpada para bater no homossexual. Agredir as pessoas, porque não concordavam com o Aí, gênero só dela. cortando um minutinho, tem uma mãe aqui falando que ela, o filho dela com 9 anos, disse para ela e ela ficou sem chão. Mas é bem-vinda ao clube, Fabi, porque a gente também. Mas a gente vai trocando experiência. Continua aí. E aí o que que aconteceu? A minha preocupação era que isso acontecesse com ele. Então, assim, saía, não dormia enquanto não chegasse. Na época, celular não era uma coisa tão assim, né? De você ter o celular e esperar fazer alguma coisa, falar alguma coisa. E aí eu ficava com meu filho assim, nossa, o Caio tá demorando. A preocupação era tanto do Dante quanto mim, quanto da esposa do meu filho, Uhum. né? Então, até a ponto deles irem buscar aonde o Caio estivesse, sabe, para não ter que estar vindo sozinho, voltando sozinho de madrugada, por proteção mesmo, né? A gente fazia isso. Hoje, eu não luto só pelo meu filho, porque com 30 anos ele já sabe, e acho que assim, a gente deu respaldo bastante o suficiente para ele estar sabendo o que quer. Hoje em dia ele é um adulto, não é mais uma criança, ele sabe onde vai, o que faz, e a responsabilidade ele tem que ter nesse sentido de saber aonde está para não estar correndo risco, né? Para saber o que faz. Embora isso não seja uma coisa normal e não seja uma coisa que a gente acredite, porque bastou ser negro, né? Você é perseguido de toda forma, não importa o que for. Bastou ser negro e, assim, acaba sendo perseguido mesmo. Então, a preocupação continua, mas não tão grande quanto outra. Me preocupo mais hoje em dia com o fato de algum policial ou alguém brecar, entendeu? Do que com Sim, também. a sexualidade dele. Ah, E uma coisa, entendi. sabe, Cida, que eu sempre falo que para as mães, né, igual essa mãe que acabou de perguntar, né, que acho que vale a gente pensar nisso. Se seu filho fosse heterossexual e ele se casasse, você não vai dormir no quarto dele, não é verdade? Sim. Você não vai viver a vida sexual dele junto com ele. Não, eu É acho só que isso que difere. Não é, Cida? Porque assim, ele continua sendo seu filho, ele continua sendo amoroso, ele continua sendo honesto, trabalhador, estudioso. O que acho que a gente tem que tirar é a vergonha, o preconceito do que vão dizer. Porque quando a gente passa uma privação muito grande na vida da gente, vão falar também, independente da situação. Não é verdade? Então, assim, sim, eu acho que a gente tem que parar de se preocupar com o que o outro vai dizer. eu acho que Porque não. é, O você acha outro é que não tem? o com o que O os outros outro é vão o dizer. outro. O outro é o outro, ele não pode dar O outro é opinião, o outro. ele não Sim, tem direito de interferir na sua vida ao ponto de você ter que dar desculpa para qualquer coisa. E isso não é por conta de gênero e por conta de ser homossexual ou não, entendeu? sim, Isso é por pessoa. Ah, sabe, os outros que pensam de mim é problema deles, não é meu, entendeu? sim. Eu sei o que eu E- quero para mim e o que é melhor para mim. Eu sabendo disso, não importa o que digam, entendeu? A gente não tem que se uhum, importar das pessoas criticarem o seu filho. Quando o Caio me falou o que eu fiz, eu fui em toda a minha família, né? Todo mundo que correspondia à família e falei. Se tivesse que falar alguma coisa, falasse para mim naquele momento. Porque depois eu não ia admitir que todo mundo sabia, então não precisava ter fofoca, entendeu? Não uhum, precisavam ficar contando sim, para o outro que o Caio é gay, o Caio. Não, não precisava isso. Entendeu? Então, eu acho que assim, como mãe, você tem que assumir com a sua família, sabe? Para que respeitem. Ninguém é obrigado a sim, nada, mas o respeito é uma coisa que você tem que ter por todo mundo, né? primordial. Sim, Sim. Comigo já foi diferente. Eu queria gritar sim, para o mundo não, inteiro, mas ela não queria que eu falasse. entendi. Ela não queria. Ela falou que não estava preparada, que é uma coisa também que a gente, como pais, né, a gente tem que dar o tempo Tudo deles, tem né? seu tempo. E aí tudo tem seu tempo. E ela resolveu publicar na internet
Aham. um desabafo quando o presidente ganhou, que ela estava preocupada porque com perseguição, homofobia, essas coisas. E foi aí que as pessoas, eu nem vi esse vídeo para falar a verdade, mas uma prima que falou que tinha visto, né? E aí eu pensei assim, só que eu acho que uma coisa é certa, a gente tem que saber a educação que a gente deu para os filhos. A partir daí E você eu confia tinha, naquilo que faz, né? Que ele faz. sim, e aí eu confiava e confio na Natália. Tanto que ela vai em boate gay. Eu gosto. Não, porque eu fico com medo, porque pode ter navalhada, Mas você né? não Tem tem que alguns que não gostar ou não, né, entendem, Lu? né? Mas eu só falo para ela, cuidado, você sabe o que foi que a mãe ensinou para você. Então é assim, ela me manda em tempo real onde ela tá, gente. Ela me manda, porque eu falo, igual eu falei na live que eu fiz com ela, eu tenho que saber onde buscar o corpo. Se acontecer alguma coisa, Deus me livre. Então, facilita a minha vida. Então, ela me fala, eu sei com quem ela vai, gosto muito dos amigos dela, mas segue o fluxo. O que mais que você pode nos falar? Assim? Ah, eu acho que essa preocupação da gente é uma coisa, mas interferir com quem anda, saber o que faz, é algo que para a gente, você sabendo onde está, ela te dizendo onde está, e de repente você confiando no seu filho, para a gente não importa qual papel, qual função, o que quer que desempenhe nisso, não te interessa, não faz parte de você. Você tem que respeitar até um limite. Então, assim, e fazer com que os nossos filhos confiem na gente para chegar e conversar e falar a respeito, né? Essa confiança eu adquiri com o Caio e a gente, assim, com essa quarentena agora, a gente está muito mais ligado nesse sentido de estar confabulando, de estar trocando experiências. Desculpa. Porque Imagina. muita coisa também eu não sabia e não sei ainda, né? Você vai descobrindo isso ao longo do tempo. O meu pai foi gay, meu pai era gay, aliás. Meu pai era gay. Eu vi uma publicação sua falando sobre Então, isso. e o que que aconteceu? Na época, a minha avó não tinha preparo para assumir com ele e nem ele estava preparado para se assumir, entendeu? Naquela época, né? Sim. Sim, então para ele foi um sofrimento atroz, porque como é que ele ia assumir que tinha uma filha que era gay, que não... Hoje em dia não, graças a Deus a coisa andou tanto que você não precisa mais estar. E você, como você disse, estudando e procurando entender o que se passa e como você pode ajudar, é totalmente diferente, né? A mente da gente abre de uma forma que você não vê só seu filho, você vê um todo. E às vezes o seu filho é privilegiado, ele não passa por determinadas coisas. Dependendo do lugar onde ele mora, com quem ele convive, entendeu? Uhum. As pessoas negras, eu acho que assim, as mães negras, eu penso, que devem estar. Porque numa ONG, por exemplo, são poucas mães negras. Oi, desculpa, um bichinho. Que foi? Não, é que eu tô aqui, entrou As um bicho no mulheres e fundo os aqui. bichos, né? Ai, perdão. É que eu não aguentei o calor, tive que abrir a janela. Ah, Não, tudo bem, fica sossegada. Mas assim, então a gente tem que ajudar os nossos filhos, porque a mulher sim, negra já tem uma força, né? Agora, se sim. ela sabe disso, como você descobriu isso há 3 anos, 4 anos, não é isso? A gente 17? é 3 anos. Três 3 anos, anos. né? O Caio tem 13 anos que já tinha me contado, né? Então fica assim, Uhum, falta apoio da própria mãe negra assumir, porque assumir o próprio filho, entendeu? Tipo, sim. sair, ir atrás, não ter vergonha, não ter preocupação com o que os outros vão falar, porque ele é negro, sabe? Ah, meu filho é negro e gay. Daí, né? Daí. Sim, sim. Você tem que estar ali, presente. E eu percebo muito assim que algumas mães, algumas pessoas não têm aquela coisa do ímpeto de ir atrás, de procurar, de estudar, e acaba o quê? Abandonando o filho, acaba não Isso, entendendo.
Isso que você falou, te cortando um pouquinho, desculpa, foi bom você citar nisso, porque o que que eu fiz, assim, é uma dica até para as mães, né? Quando eu fiquei sabendo que, quando ela me falou, eu pensei como você estava falando agora, eu preciso ajudar minha filha para ela ter uma vida normal e para ela ser feliz, porque é isso que eu quero de coração para ela. Então, eu comecei a procurar na internet, né? Temas bem assim, né? Meu filho é gay, minha filha é homossexual, minha filha é lésbica, essas coisas. E eu cheguei, inclusive, no Marcelo Taz, ele falando da filha dele. E aí me ajudou tanto ler O aquela filho notícia do dele, Marcelo né? Taz, é porque ele falou que, como ele não tinha experiência, ele falou assim, ó, sinceramente, eu fui atrás de um psicólogo, pedir ajuda, como eu tinha que ser, que tipo de pai eu tinha que ser para ajudar minha filha, meu filho. Eu ainda fico em dúvida, gente, então me desculpe se eu cometi alguma gafe. E ser um pai de verdade, né? E aí ele foi explicando algumas coisas. Nesse ínterim, eu me tornei novamente professora e o que eu senti, gente? Que muito desse tabu está no pessoal mais velho. Porque os jovens, o pessoal mais novo, essa geração, ela é muito mais livre de preconceito do que a nossa geração, né? Então, eu me lembro quando eu estava no ensino médio, que eu tinha um amigo que ele tinha já saído do armário, como disse uma pessoa aqui, que ele já saiu desde 2008, mas os outros discriminavam ele. Sim. É que ele era peitudo, sabe? E eu tinha um amigo que não, que ainda estava dentro do armário e eu ficava pensando, tadinho, né? Ele não consegue igual o outro, né? Ser quem ele quer ser. Por quê? Porque os meninos da classe, eles realmente eles xingavam, debochavam. E aí, quando eu me tornei novamente professora na ETEC, eu percebi que haviam vários e eles eram abraçados. Gente, assim, em várias salas que eu dei aula, assim, sabe, isso não era uma preocupação deles. Não era, pelo menos as classes que eu dei aula, não era uma preocupação deles. Então, quer dizer, a gente mais velho que tem que tomar cuidado, porque eu acho que a gente que põe o preconceito no jovem, que põe o preconceito na É a cabeça da criação, criança, né? e ela reproduz, não é? Conforme É a você cria, criação. ela vai reproduzindo aquilo que você ensina, né? Como preconceito racial. Se você é racista, automaticamente a outra pessoa vai ser. Mas assim, o que é que a gente estava falando antes de cortar? Eu acho que a mãe tem que apoiar muito, Ah, entendeu? Os sim, pais, a família em si tem que sim. dar o apoio. E tem que estar, assim, sabe, preparado para responder ou para aconchegar, para pôr o filho mesmo, sabe, debaixo da asa e falar assim: aqui Sim. não. Porque dói em você, né? Dói. Dói na Qualquer, gente. qualquer coisa que aconteça com o filho da gente que Uhum. mexe com o emocional dele, eu acho que mexe duas vezes com o nosso, né? Claro, claro. Então você tem que estar ali na, 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 na guarda Na ali, entendeu? retaguarda. Na retaguarda ali para poder estar auxiliando, para poder estar ajudando de alguma forma, sabe? E confortando também, porque se ele encontra dificuldade na rua, encontra dificuldade dentro de casa, o preconceito dentro de casa, e isso é coisa que acontece muito, sabe? Ele tá na rua, ele também não é bem quisto e em casa também não. Como é que fica essa pessoa? Como é que ele vai poder E se foi bom você reagir? falar isso. Foi bom você falar isso, Cida, porque assim, para as mães que estiverem ouvindo, né, eu vou lembrar um fato. Quando a gente é criança, que a gente está na escola, que a gente briga com um amiguinho, ou que a professora chama a nossa atenção, a gente fica muito, eu pelo menos eu ficava triste, tinha vontade de chorar. E o que que aliviava? A saída, que você sabia que você ia para casa, que sua mãe ia te abraçar, não é? E aí Sim. você fala, ai, ainda mais eu que sofri bullying de professora. Minha mãe foi comigo até o fim. E assim, fazendo adendo, depois, velha no grupo da escola, eu falei, agora eu com 30, eu tô com mais, tá, gente? Com 30 anos, fala na minha cara que eu mentia. Ela saiu do grupo.
Ela saiu do grupo dos professores. Então, assim, mas por que que eu consegui enfrentar, falar isso? Porque quando eu chegava em casa, minha mãe estava ali comigo, minha mãe me abraçava e falava, não chora, porque quem está errada é ela, você não está errada. Você entendeu? Então, isso me deu força O e apoio é muito dignidade. importante. O A apoio é família importante. é Então, muito importante nesse momento, muito, muito. né? Ó, igual tem uma pessoa falando aqui que foi muito doloroso lidar com o pai. Ó, minha mãe foi a primeira da família a aceitar a nossa orientação sexual. O difícil foi lidar com meu pai devido ao machismo. Então, foi doloroso conviver com meu pai por essa questão. É, é triste, mas assim, eu também, Cida, eu não sei se você comunga da mesma opinião. Eu peço para perdoar, gente, porque assim, é ignorância, né? Ignorância assim, de não saber, de perder tempo, sabe? Porque igual a Natália, ela é uma menina assim, quando a tia ficou doente, não tinha ninguém para ficar, eu fico, sabe? Quando o pai precisa de ajuda, não tem ninguém para ajudar, tá bom, eu ajudo. Sabe, nessa pandemia eu trabalho em cima, em casa, meu ateliê é em cima, e ela fala, não, mamãe, pode deixar que o almoço eu faço, a janta eu faço, ela me ajuda, ela termina a aula da faculdade e ela já chama a irmã pequena para almoçar, põe o almoço, então assim, não mudou nada, gente, Não tem o que de... mudar, a pessoa Não, é a não, mesma. não mudou nada, a pessoa é a mesma. O que ela vai fazer ali, ó, dentro de quatro paredes, Não o me diz problema dela é igual a respeito. gente, como casal, se com homem, Mas eu mulher, não acho que as importa. pessoas ficam muito preocupadas com esse negócio assim, não pensa na pessoa como um todo e acaba pensando só o que ela vai fazer sexualmente. E isso é o que menos tem que se Sim, preocupar, porque não tem o que preocupar com isso. O que você faz da sua vida é só para você, não interessa. Sabe? Uma vez me perguntaram que papel seu filho representa na relação. Eu falei, não sei. Nem sei se existe esse negócio de papel. mas olha que pergunta. Né? É a Nem mesma sei se coisa de existe. perguntar pra gente o que, que a gente faz com o marido da gente. Justamente, não, as pessoas, a preocupação maior é saber assim, se o seu filho, por ser gay, ou sua filha, por ser lésbica, ela desempenha homem ou mulher. Que me interessa? Não sei. Não estou preocupada com isso. Estou preocupada com a cabeça dele, como ele vai ser aceito pela sociedade, como é que a vida dele vai funcionar dentro dessa sociedade hipócrita que a gente existe, entendeu? E não o que ele Sim, faz ou deixa de fazer. Não o que ele desempenha. Ele é meu filho, ele é homem. Entendeu? sim, Não é o fato de você. Continua sendo, sabe? Né? Não tem sim. essa coisa de você discriminar se a pessoa vai ser isso, aquilo outro. E eu acho muito triste, uma coisa que eu gostaria muito de falar é que com as pessoas trans, principalmente, né? Eles são as piores pessoas mais discriminadas, são as pessoas mais discriminadas de um preconceito muito sério, muito ruim de você aceitar aquilo como as pessoas enxergam, entendeu? E fugiu a palavra aqui agora. Mas não importa o que é a letra que a pessoa vai, entendeu? Tem, o que a sociedade coloca, porque tudo tem que ter uma gaveta, né? Então, assim, você só pode ser a L, você anda aqui, você é G, você está aqui nessa gaveta. Não, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que respeitar a individualidade de cada um, Sim, né? com Não certeza. importa se eu me assumi ou não, o que é que eu quero ser ou não, o que eu sinto que eu sou. Porque eu penso assim, as pessoas que perseguem as pessoas trans que são a causa maior de morte nesse Brasil, né? Eles são agredidos, eles são a sociedade não aceita, a sociedade não aceita, né? Inclusive, Porque não tem um entende, livro, uh, diz. sim, minha filha leu um livro, eu ainda não li. Quem conhece pode até me corrigir. Eu sei que é Marilac o nome dela, alguma coisa Marilac. E Uh, ela fala das coisas pelas quais ela passou. E minha filha fala que é muito duro tudo que ela passou.
Então, assim, eu acho que a gente está numa fase que a gente precisa estudar mais, entender mais o sentimento do outro. Não precisa ser Sim, psicólogo, isso é empatia, sim. né? E outra, mesmo que você não tenha tempo, ou que você não tenha meios, ou que você não tenha como estudar, mas eu acho que o importante é o que você tem aqui dentro, o amor que você carrega com você. Se você ama Sim, seu filho, se você respeita seu filho, entenda por tudo que ele está passando. Eu acho que o amor abrange tudo isso. É meio utópico que sim. eu falo, mas assim, se Não, você mas é ama, verdade, não tem certo nem errado. Não não, tem certo e errado. sabe? Só tem o amor. É o amor, sabe? Se você tem que amar. Amar, Sim. amor e respeito. É a única coisa que eu acho que você tem que ter. E a sociedade é violenta demais com qualquer tipo Sim. entendeu? É a sociedade que condena, né? É a sociedade que A, aponta assim, você está certo ou errado, você pode ou não pode, você quer, entendeu? É muito triste isso. a gente Enquanto tem a até gente aqui não. um comentário sobre isso. A Gil, eu não sei se é o Gil ou a Gil, desculpa. Aí tá escrito assim, é porque tá sol, não tô enxergando direito, mas tá assim, a sociedade é muito violenta e mesmo no mundo gay tem uma busca de padrão e passa pelo machismo. Minha filha já falou isso também, Sim, sim. né? Que A tem sociedade é aquela machista demais para entender e demais. para levar a coisa, sabe? Tipo assim, nós fomos criados de uma forma muito dura, né? Sim, Um conceito muito ruim sobre o que é certo e o que é errado, e a gente nunca pode ter a opinião da gente, sabe? Esse negócio de a gente estar tendo que seguir padrões e normas é horrível. É horrível. Isso eu não estou falando, estou falando de modo geral. É horrível, de modo entendeu? geral, De sim, um modo sim. geral. É horrível. Você tem que ser magra, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que Tem ser. que ser branca, Sabe? tem que ter cabelo O liso. liso, É. sabe? Você ser negra já é uma coisa assim que também já te deixa à parte. Um gay ou uma pessoa LGBT preta, em qualquer que seja a caixa que as pessoas encaixem, ela sofre muito, muito, entendeu? Então, assim, eu estou falando como mãe preta. Mãe preta, Sim, e eu nós somos comungo mães disso, né? pretas. Então, Sim, assim, somos mães pretas. os nossos filhos são muito discriminados por tudo e por todos, né? Porque você passa na rua, seu filho. Eu arrumei uma confusão outro dia na Casas Bahia. O Caio tem o jeito dele de andar, de se vestir, né? E é o jeito dele. Não é nada extravagante, mas é o jeito dele. Aí nós entramos nas Casas Bahia, nós fomos no caixa, que tinha acabado de fazer a compra e tal. Aí os seguranças da loja, que vinham trazer dinheiro e tal, estavam parados de um lado, outro do outro, mas sabe, se comunicando pelo olhar? O Caio desceu a escadinha, entendeu? Aí ficou, e eu observando, um olhando para a cara do outro, rindo, fazendo chacota, sabe? Aí eu virei para ele, fui perto de ele e fiz assim: por que o senhor está rindo? Ele falou: não estou rindo de nada. Eu falei: não, meu filho desceu, o senhor começou a se comunicar com o seu amigo lá do outro lado e os dois riram. Ele é palhaço, ele está rasgado, ele está cagado. O que é que aconteceu para o senhor estar rindo da cara do meu filho? Né? Aí ele falou: não, a senhora está. Você sempre está errada no que diz Sempre respeito a. errado. Né? Não, a senhora está confusa, não foi nada disso, a gente estava rindo de outra coisa. Eu falei: mas eu vi, sabe? Ainda um outro apontou pro Caio, sabe? Falei: não, isso não pode acontecer. Aí fui no gerente da loja, a desculpa dele foi: eles não pertencem não são funcionários da loja, eles são funcionários contratados para vir só pegar o dinheiro e voltar, não sei o quê. Eu falei assim: mas isso não importa, se eles estão dentro de uma loja e o cliente é prioridade dentro de qualquer estabelecimento que venda alguma coisa, eles têm que ter respeito. Sabe, se meu filho tivesse cagado, se meu filho tivesse o que for, ele não tinha que olhar. E não Ele não é tinha o que olhar. palhaço, sabe? Ele não estava fazendo graça para ninguém rir, sabe? Assim como eu tenho que respeitá-lo, ele tem que respeitar qualquer um que entra aqui. E não é só o fato do meu filho ser LGBT, ele ser preconceituoso,
sabe? E pior que é uma coisa tão cansativa, porque parece que a gente tem que andar com o celular ligado na câmera a todo momento. Porque as coisas só funcionam quando a gente vem a público e mostra o que está acontecendo, Sim. né? Mas mesmo mostrando, não adianta muita coisa, né? Mesmo mostrando, não adianta muita coisa. Mas eu acho que essa luta LGBT é igual a luta contra o racismo. Sim, Ainda é até maçante, é existe a lei que cansativa. defende a mesma. É a mesma lei que defende o A gente racismo e ainda a vai homofobia. ter que bater nessa tecla, ainda vai ter que filmar muito, gravar muito e pôr lá, porque assim, a gente não está pedindo que a pessoa, eu amo a sua filha porque ela é homossexual, ela é linda, maravilhosa. Não, eu só quero que você respeite. Eu sempre, quando eu entrava na sala de aula, eu dava uma aula que eu adorava, que era ética e cidadania, e na primeira aula eu ia toda africana, de turbante, com roupa africana, e eu começava falando assim: o que vocês acham que eu estou fazendo aqui? E aí eu falava: acho que você vai dar palestra, acho que você vai falar sobre religião, vai falar disso, vai falar daquilo. E aí eu falava assim, eu sou professora de ética e cidadania, e eles davam risada, você que quer dar palestra, ia falar alguma coisa de religião, não sei o quê, né? Eu falava, aí a primeira aula era, você pode não gostar de negro, você pode não gostar de qualquer tipo de religião, mas uma coisa você tem que fazer, você tem que respeitar. Independente se você gosta ou não. Sim, Entendeu? Então, assim, eu gostava de dar esse choque no primeiro momento, porque eu acho que essas coisas vai fazer com que a pessoa pense. E depois, se você é profissional, se você faz bem feito, você vai mudando a cabeça das outras pessoas, né? Mas assim, às vezes, igual com relação ao racismo, por exemplo, a minha filha ela fala, você fica muito em cima do muro, você tem que levantar mais a bandeira, porque é sua causa. Né? E eu falo para ela, eu tenho várias causas que eu estou lutando, mas não adianta eu fazer meia boca, não, todas elas. Ou eu faço bem feito, ou então é melhor eu nem fazer para sim, não cometer desenganos aí. sim, E também, às vezes, a gente tem um poder na nossa fala que você pode estar desvirtuando toda uma luta. Né? sim, Então, é o que eu falo para ela, eu preciso estudar ainda sim. muito sobre Mas o que a isso gente para eu me pode, posicionar. mas a gente pode falar com certeza daquilo que a gente passa, né? Sim, sim. Né? Isso daí eu Você de fala com muita forma. precisão do que você passa com a sua filha, do que ela passa, do que ela conta para você. Então, assim, eu acho que cada um falando de si um pouco, como passou e como faz para ajudar, isso já é muito importante, entendeu? Porque não adianta a gente falar de casos que a gente não viveu e não conhece a fundo. Mas a nossa causa a gente conhece a fundo, né? O que Sim, você passou com a sua filha, o que eu passei com meu filho, a gente sabe muito bem o que é. E a gente sabe aonde a gente pode chegar e até onde a gente pode ir. E sempre lembrar também que a gente precisa da permissão deles para estar falando em nome, né? Não dá para sim, você tomar a frente sim, e falar, você tem que ter. Eles têm que permitir que você fale, que você possa ter a liberdade de comentar, porque é a vida de cada um, e de repente você não sabe se o seu filho está preparado ou não para ser exposto, né? Então, eu acho que essa exposição a gente tem que ser de comum acordo. Eu posso conversar e falar a respeito do que aconteceu com você, eu tenho essa permissão, entendeu? Não adianta você ir querer falar e não adianta você também determinar o que seus filhos. Eu acho que assim, quando seu filho é pequeno, você ainda tem o direito de conduzir as coisas. E falar de algo que ainda não foi mencionado por ele, se é ou não, é muito difícil. Você não sabe se é certeza ou não. Ele só vai ter certeza quando ele tiver uma experiência maior de vida. E a gente tem que pensar muito também na criança LGBT, principalmente, né? O adulto se defende, mas a criança não. É como você está dizendo na escola que as pessoas, que os amiguinhos fazem chacota, que os amiguinhos ficam, sabe, fazendo bullying com a pessoa.
e eles não têm como se defender. Depois de muito tempo do Caio, eu fiquei sabendo tanto de coisa que ele passou na escola, entendeu? Por ser diferente, né? Por não estar na caixinha que eles queriam que tivesse. E isso eles não contam pra gente. Por quê? Porque acha que a Não gente conta. não conta pra gente, porque acha que a gente vai na escola para fazer e eles vão sofrer muito mais. Então a gente precisa saber aonde pisa, né? É perguntar, mas E eles assim, passam, viu? E sim, eles passam. É passa, bom até a mas gente deixar isso claro, porque a Natália sempre teve apoio para tudo em casa. E hoje que ela é adulta, que a gente já sabe, que ela já falou, ela fala que ela sofreu muito com sim, meninos falando, rindo. E eu nunca imaginei que ela eu, passasse por eles isso. sofrem muito calados, até Muito. terem confiança, até confiar em contar pra gente, entendeu? Até Sim. ter o apoio que eles precisam para poder, sabe, se sentir fortes e seguros para lutar contra o racismo, Sim. o preconceito, Uhum. contra a homofobia, transfobia, entendeu? Mas até que isso aconteça, o sofrimento é muito grande. Então, assim, as mães. Tem uma mãe que tem uma criança de 9 anos, se eu não me engano, aqui, né, na live. Uhum. Ela tem que Isso. procurar ser amiga dessa criança, sabe? Tá tentando para que ela sofra menos na escola. E também a gente tem que lutar para que as escolas assumam essa parte pedagógica de alguma forma, para estar instruindo e levando conhecimento para essa geração nova que vem. Porque, assim, não adianta você descobrir ou passar a entender determinadas coisas depois de adulto. E a parte da infância, da adolescência, que é a parte que pior é para Pior é. as pessoas, Se né? der só um minutinho, pode ir falando. A Natália me mandou uma mensagem, só vou responder para ela, que eles falaram que acho que eu tenho que escrever alguma coisa. Só um minuto. Ah, Com relação a ter outro filho, ah, e igual assim, na minha casa, peraí, a Natália é de... volta que eu não ouvi o início da sua palavra, da Ah, sua tá, fala. desculpa. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente falar também, que eu acho que as mães acabam ficando. São duas coisas que eu acho que a gente não pode deixar de falar. Primeiro, gente, é, as pessoas elas acabam achando que porque você tem um filho gay, uma filha lésbica, bi, não importa. Que se você vai na casa de um parente ou de um amigo que ele tem um filho da mesma idade ou mais novo, que nossos filhos vão ficar desencaminhando o filho deles ou vai ficar assediando. Isso tudo faz parte da educação que a gente dá para os filhos. E isso pode acontecer um homem que vai na sua casa e você tem uma filha mulher e ele ficar assediando a sua filha mulher e o contrário também. Então, assim, as pessoas, elas estereotipam, elas acham, ah, tá, ela tem uma filha lésbica e eu tenho uma filha da idade da filha dela. É melhor que as duas não andem juntas para não desencaminhar minha filha. Gente, uma coisa que eu queria deixar claro, não tem isso. A Natália tem amigas de coração que são héteros. São héteras, né? São heterossexuais, que não são como ela, mas que gostam dela de coração. Então, a Natália, ela tem essas amigas como confidentes, como a gente teve as nossas, ou a gente ainda tem. Ela sai com essas amigas, independentes de terem a mesma escolha ou não. E é o que ela fala: eu não vou ficar sediando minha amiga só porque eu sou lésbica. Então, é uma coisa que as pessoas têm que começar a entender, é assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a pessoa faz isso, não é a condição, o gênero dela que faz ela ser assim, é a índole dela. Isso daí é independente de gênero. E outra coisa que eu gostaria de deixar também aqui pontuada é que às vezes a gente tem um filho, igual eu tenho uma filha de 9 anos, que eu não sei o que ela é, eu acho que ela não é homossexual, mas ela entende a irmã numa boa,
sabe? E no começo, a gente fica meio assim, pensando, vai influenciar? Não, gente, não vai influenciar. Se ela tiver que ser, ela vai ser, sabe? É um tabu que a gente tem que tirar dos ombros da gente, sabe? E dos ombros de muitas mães que ficam assim, vai ficar igual o outro, vai ficar igual o outro. Não existe isso. Cada pessoa é única. É única. Essa geração é muito mais evoluída que a gente. O que você Mas me fala sobre isso? Oi, Natália. Tudo Ah, a bem? Natália chegou. Oi. Olá, tudo bom? Tudo bom? Ah, Tudo bem, tudo bem. tudo. O que eu acho, a minha opinião a respeito disso é, se você vai na casa de uma pessoa e essa pessoa não aceita seu filho, eu não tenho por que voltar lá, Sim. entendeu? Porque se me aceita e não aceita meu filho, não está me aceitando também. E não adianta muitas vezes você querer esclarecer, porque a pessoa não vai, porque é aquela coisa do estar bitolado num Um sistema, num preconceito, né? preconceito, numa coisa que não vai adiantar. Então, assim, não aceita, não me quer. E isso eu faço eu mesmo, entendeu? Se tem alguma coisa contra mim, não tem por que eu estar frequentando, não tem por que eu ter amizade. E isso é para todo mundo. Eu acho que assim, se não te respeita como pessoa, se acha que pelo fato de você ser A, B ou C vai influenciar em alguma coisa, larga, entendeu? Não tem Sim. por que. E tudo na vida, né, Cida? Sim. Por que você vai levar seu filho para um lugar que sabe que ele vai ser que ele vai ser discriminado de alguma Discriminado. forma? Para que você vai levar seu filho? Para que você vai estar convivendo com uma pessoa que discrimina o seu? Né? Eu falei isso, sabe? Eu falo mais isso porque às vezes a gente sente que o filho da pessoa, ele não tem o preconceito. Sim, Ele gosta da pessoa. E a mãe é que está com preconceito, ou o pai está com preconceito. Então, assim, é até um alerta para esses pais. Seu sim, mas se filho, você não é. ele não vai mudar a opção dele porque ele tem amizade com alguém que tem um gênero diferente. Se ele Não é mudou, se opção. ele. É porque ele. Como que. Aí, me ensina. Não, não. Gênero? A pessoa não opta por ser Não, não, mas eu LGBT. digo assim, não, eu digo assim, não no caso de quem já é. Estou falando no caso do pai e da mãe que acha Ah, que o filho vai mudar por porque conta tem do. convívio, Por quê? por Porque conta, entendeu? ele vai achar isso, porque ele não tem conhecimento de causa, ele não sabe do que tá falando, né? Eu acho assim, se o seu filho não é aceito, seja lá onde for, você não tem por que tá indo ou tá querendo, sabe? Tipo assim, se você não soube respeitar os meus, para que eu quero amizade com você? Porque o de respeito não é só com o seu filho, é com todo mundo que faz parte da família, Ó, sabe? Se minha não, prima tá falando aqui, ó, que ela já passou preconceito porque a mãe dela e ela perdeu amizades porque os pais achavam que ela ia sair beijando as filhas deles. Olha que é coisa assim, louca, absurda. E no sim. caso da mãe dessa minha prima, é uma mulher guerreira, construiu a casa dela, melhorou de vida, trabalhadora, na hora que eu mais precisei me ajudou. Então, assim, a gente tem que começar a avaliar as pessoas não pelo gênero, e sim pelo ser humano que ela é, né? Sim, A com gente... certeza. Hã? No caso é sexualidade. Vocês estão falando. Você não tá ouvindo a Cida, né? Então toca. Não, é que ela fica me corrigindo sem ter te ouvido, né? Mas tudo bem, então vamos lá. A gente vai compartilhar, tá ouvindo? Tá? Entendeu, Cida? E é isso, assim, se a gente pode manter esse contato bem, se não pode, gente, o que não é bom pra gente, a gente tem que jogar fora, Claro. não é verdade? Tem que Não é jogar nem fora. E jogar aí, fora, não tem para quê, se você não é respeitado, não tem para que você andar com alguém ou frequentar a casa de alguém que não sabe te respeitar, entendeu? sim, Então é Ah, deixar a de lado. Natália tá aqui, eu vou pedir o nome, qual é o da Marilac? Como que é o nome do livro? Eu Travesti, da Luísa Marilac. O nome do livro é Eu Travesti, da Luísa Marilac, né? Pode falar como é. A Natália vai falar um pouquinho
do que ela viu nisso. A vivência dela é um pouco diferente da minha, né? Porque ela Uhum, não se identifica com o gênero, né? A gente que é homossexual, por exemplo, eu nasci uma mulher e eu me identifico mulher. No caso dela, não. E aí ela conta a história dela como mulher transgênero uhum, e periférica também, né? Que é muito mais difícil, porque a sim, periferia é mais difícil ter essa informação também, sim. do jeito que a gente recebe na internet, que agora com esse movimento. Na Há época mais dela era dificuldades em diferente. saber, né, do que É, acontece. Uhum. Diz. Obrigada. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa, Cida. Nesse movimento que você frequenta, como funciona para participar? O que é feito nesse movimento? A ONG é para pais, assim como você está me contando agora, que não tem muita experiência, que não conhece muito as coisas, entendeu? E está entrando agora nesse mundo, né? Não é um mundo diferente, mas que está entrando, está começando a querer entender como, de que forma você pode ajudar o seu filho. Então, assim, alguém te apresenta de alguma forma para o grupo. Nós temos reuniões mensais. Bom dia. O Caio está aqui. Nós temos reuniões mensais. Vem aqui falar bom dia. Eu estava assistindo lá em cima. Bom dia. Ai, que lindo! Adorei o cabelo, Caio. Obrigado. Obrigado. Nós temos reuniões mensais e que se discute. É um meio onde você não encontra diferença, entendeu? Você pode discutir as suas dificuldades, o jeito que você pode ajudar seu filho. É muito interessante. Eu conheci o Mães, quando eu entrei para o Mães, foi logo depois da campanha que eu fiz para a Avon, né? Eu não era militante, eu não era. A internet está travando. Através do Caio, porque o Caio trabalhava na Avon na época, e eu acabei fazendo o comercial junto com isso, fazendo essa postagem. Mas assim, te convido para ir para o Mães, e convide mães pretas para a gente levar junto, entendeu? Porque eu acho que é muito importante a gente ter mais mães negras, porque é um movimento que as negras ficam meio que, sabe, por ter muita gente branca, às vezes existe uma certa resistência em entrar, entendeu? Mas eu acho que assim, é importante demais todas as mães e as famílias, e não é só para mãe, é para pai também, entendeu? A ONG abrange tudo, pais e mães de LGBTs. Então, eu te convido para entrar, vou te colocar em contato com a nossa coordenadora, Quero. entendeu? Para você fazer parte da nossa ONG, e que vai ser muito importante para você. E isso, as mães que quiserem também, elas podem me procurar no Instagram e contar alguma coisa para eu poder estar indicando e apresentando para a ONG, porque muitas vezes o conceito que a gente tem é muito limitado, é muito pequenininho e a gente acaba tendo esse conceito e seguindo um certo preconceito também. Não é dizer que a gente saiba tudo, porque a gente aprende a cada dia, a cada situação que acontece, né? Porque a cada dia é um novo dia, cada dia ele se apresenta de uma forma. Então, assim, não é você engolir livro, sabe? A teoria é muito boa, mas a prática é o essencial. Porque as coisas que acontecem não vão estar lá escritinho, bonitinho, como se fosse num livro que você está lendo, entendeu? Para você ter uma reação, né? Então, assim, é o dia a dia, a forma que você vive. Por exemplo, se o Caio sai e alguém faz alguma coisa como eu contei, entendeu? Você tem que ter uma reação, você tem que ter, sabe? Você não vai ficar, não precisa de um manual para ser mãe de LGBT, entendeu? Uhum. Não tem que ser assim. Você precisa entender a pessoa em si, né? Você precisa entender que seu filho e outra. Tem eu conheço muita gente que coloca assim, os filhos, por serem LGBTs, eles são especiais. Não são. Não tem Ah, eu já ouvi especial. uma mãe falar isso. Minha filha é Ai, especial. Eu achei que ela era ai, doente. meu filho é especial. Não existe isso, sabe? O seu filho é especial É um para ser você. humano.
Para você ele pode ser especial, mas nem isso te dá o direito de você ficar feito anjo de guarda tomando a frente do seu filho, porque a gente também aprende, quando as coisas acontecem, a gente aprende a se defender. Não adianta